Hoje irei contar a história de um reino, na África, ao sul do Egito, que ousou desafiar o poder de César Augusto. 25 a.C. é o ano do acontecimento que irei contar hoje. A República Romana já havia sido destruída, após um século de guerras civis e desordem. O herdeiro de Júlio César, Otaviano, ascendeu como o grande vencedor final dessas guerras civis, após uma grande vitória na Batalha de Áxio, onde derrotou Marco Antônio e Cleópatra, dando início à famosa Pax Romana, aonde os já cansados romanos, finalmente encontraram a procurada estabilidade dentro do Império. A milenar terra do Egito, que era controlado pelos gregos ptolemaicos, foi anexada por Augusto, o primeiro imperador de Roma. Roma foi mudada, embora Otaviano tivesse transformado muitas coisas dentro do império, ele ainda conseguiu manter a fachada da república, sendo considerado o príncipe do Senado. É nesse ponto, que a maioria dos historiadores concordam que havia chegado o fim da República Romana, e o início do Império Romano. Após Roma derrotar todos os oponentes na disputa pelo Mediterrâneo, eles finalmente puderam chamar aquele mar de Lago Romano, pois, tudo o que havia ali agora era de Roma. Apesar do mundo romano estar em paz, em alguns lugares, alguns conflitos ocorreram, como por exemplo, no norte da Espanha, onde algumas tribos remanescentes ainda desafiavam o poder de Roma. Devido a isso, em 26 a.C., os romanos se concentrariam em finalmente terminar a pacificação do norte espanhol. O crescente poder de Roma fez com que seus vizinhos temessem o perigo da guerra com Roma. No sul do Egito, na região da Núbia, existia o reino de Cuxi, no Sudão moderno, que viu aquele momento como uma oportunidade para tirar proveito da situação e acabar com a ameaça romana na região. O governante do reino Cuxi era conhecido como Candace. No momento, o reino era governado pela rainha Amanirena. Amanirena tinha ouvido falar que os romanos estavam engajados em uma guerra na Espanha, e por isso, o império estava distraído. Ela também sabia que as legiões do Egito estavam desgastadas e desfalcadas, devido a campanhas 2 anos antes. Cerca de 650 anos antes, os reis de Cuxi já haviam controlado o Egito. Napata, a capital Cuxi, havia se tornado a capital religiosa do mundo egípcio. A rainha Cuxi sabia desse passado glorioso, e por isso, queria aumentar sua influência no Nilo e no Egito romano. Dion Cássio, o historiador romano, quase 2 séculos depois, descreve o acontecimento. Ele relata que o exército Cuxi avançou para a cidade mais ao sul do Egito, chamada Elefantina, devastando tudo no caminho. Caio Petrônio, o prefeito do Egito romano, soube dessa expedição cuxita. Nesta época, 3 legiões estavam estacionadas no Egito. Paul Clamer descreve os acontecimentos que se seguiram. Em 25 a.C., os romanos planejavam uma campanha contra a Núbia e a Arábia. Augusto se gabou disso em seu Res Gestae. 2 exércitos foram liderados quase ao mesmo tempo na Etiópia e na Arábia chamada Félix. Antes dos romanos tendo tentado qualquer coisa, os núbios atacaram a Tebaida e a guarnição romana em Assuã. Eles escravizaram os habitantes e tombaram as estátuas de Augusto. O prefeito do Egito, Petrônio, liderou 10.000 soldados de infantaria contra 30.000 núbios, perseguindo-os de volta a Núbia. Ele então saqueou a sede da rainha Núbia, a rainha Candace. Ele escravizou os habitantes, enviando 1.000 para Augusto, e montou uma guarnição romana nas proximidades. No entanto, após a mudança na política imperial mais tarde, os romanos desistiram de suas ambições de conquistar Meroé. Em vez disso, eles o trataram como um estado cliente. Estrabão fala sobre os embaixadores núbios fazendo um tratado com Augusto. Após a vitória de Petrônio, os cuxitas recuaram. Logo após o recuo, as negociações de paz começaram. Os romanos exigiram que todos os bens saqueados e todos os prisioneiros fossem devolvidos imediatamente. Os cuxitas pediram 3 dias para dar a resposta sobre os termos. Após os 3 dias se passarem, os cuxitas não deram nenhuma resposta sobre os termos. Petrônio atacou novamente, com os cuxitas fugindo em grande desordem. Estrabão descreve a cena.
Mal comandados e mal armados, pois carregavam grandes escudos feitos de couro cru, e machados para as ofensivas. Alguns, no entanto, tinham lanças e outros tinham espadas. Parte dos fugitivos foram para a cidade de Selchus, outros fugiram para um país desabitado. A rainha escapou do campo de batalha com seu guarda-costas pessoal. Petrônio capturou muitos cuxitas, incluindo importantes generais de Quíndice. Ele ordenou que esses prisioneiros fossem enviados para Augusto, em Roma. Petrônio foi descendo em direção à capital Cuxi, invadindo cada cidade no seu caminho. O caminho para a invasão da capital Napata estava livre. Ao chegar ao redor da capital, os romanos esperavam enfrentar a rainha, mas, logo descobriram que ela havia fugido para outra cidade. Petrônio foi recebido por embaixadores dela. Eles ofereceram devolver os prisioneiros, e as estátuas reais capturadas em Elefantina, isso em troca da paz. Petrônio achou esses termos inaceitáveis, e logo ordenou a captura da cidade. Em seguida, as legiões adentraram as muralhas, com saque atrás de saque. Os romanos ocuparam a cidade. Com o verão chegando, Petrônio ordenou a retirada para o Forte Ibrim, antes do início do grande calor. Ele reforçou a guarnição do forte, com cerca de 400 homens. Ali seria o ponto mais ao sul do Império Romano. Mesmo a destruição da capital Napata, não fez com que os romanos conseguissem uma zona tampão efetiva, nem ensinou aos cuxitas uma lição do que acontecia com quem ousava desafiar Roma. Quíndice passou os próximos 3 anos recuperando seu exército, com a intenção de atacar o Forte Ibrim. Alertado sobre o avanço, Petrônio marchou novamente para o sul e conseguiu alcançar o forte e reforçar suas defesas antes que os invasores cuxitas chegassem. Embora as fontes antigas não descrevam a batalha que se seguiu, sabemos que em algum momento os cuxitas enviaram embaixadores para negociar um acordo de paz com Petrônio, e possivelmente aceitar o status de Estado cliente de Roma. Os cuxitas conseguiram negociar um tratado de paz em termos favoráveis, e o comércio entre as duas nações aumentou. Essa é uma história muito desconhecida, e nos mostra como os cuxitas foram capazes de dar muito trabalho aos romanos. A Manirena foi uma rainha muito corajosa, ousando desafiar Roma, e no final o seu plano deu certo, pois os romanos, ao conseguirem a paz com o reino de Cuxi, conseguiram uma estabilidade de séculos no sul do Egito, com o comércio entre as duas nações prosperando cada vez mais. Aquele exército romano foi provavelmente o que adentrou mais ao sul da história durante todo o período romano. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.